Muito bem, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Opa! Beleza, estamos aqui já na quinta aula de desenvolvimento de software, de programação de computadores com banco de dados. Então, vamos lá para a quinta aula. O que será que tem para nós hoje? Muito bem, essa aula número 5 ela é relativamente simples, no contexto da aula número 4 que a gente já viu aqui sobre programação com banco de dados, com as classes de conexão, Command Connection Data Read Table ou Data Reader, enfim. A gente vai ver agora algo a mais que para deixar as coisas mais simples e mais corretas na hora de fazer as consultas ou na hora de fazer as inserções, update, delete, certo? Os parâmetros para serem usados dentro das funções do SQL, tá? Então esse é o tema da aula aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, tudo começa lembrando que nós já temos o conhecimento que obtivemos, não temos prática, talvez, experiência, mas temos o conhecimento da aula anterior de como nós podemos implementar um banco de dados. Agora, incrementar um novo item vai nos ajudar a fazer melhores. Então, parâmetros eles podem ser executados em consultas ou inserções de bancos de dados. Então, só para você ter uma ideia do que é o parâmetro, né? Quando a gente viu lá o command, que é a classe que vai ser o foco do nosso estudo agora aqui, a classe command, ou SQL command, ou MySQL command, a classe que você coloca o texto SQL para consultar ou para inserir. Quando você faz isso, você tem que escrever uma frase SQL ali dentro, certo? Então é o elo que a gente tem aqui entre banco de dados e programação de computadores. Você tem que escrever ali o que você aprendeu em banco de dados, né? Insert into blá 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 ou select asterisco from blá 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 blá. Então ali entra uma chamada externa, né, que vai acontecer lá no banco de dados. Mas na hora de montar essa frase começa a aparecer algumas dificuldades aí. Então é nisso que a gente vai entrar. A montagem da frase às vezes é complexa. Dentro do banco de dados já é complexo, mas dentro da aplicação se torna ainda mais porque eu tenho que concatenar uma coisa na outra. Quer ver? Ó? Por exemplo, essa telinha aqui. Eu quero adicionar, essa telinha é de uma aula anterior ainda, não é da aula número 4, da aula número 3, que a gente queria adicionar um contato. Então aqui teria o nome do contato, aqui teria a segunda caixinha, o telefone do contato, e a terceira caixinha seria o tipo do contato. Bem simplesinho para a gente aprender, na verdade, a fazer a conexão. Quando eu apertava o botão adicionar, pegava esses três valores aqui, adicionava na tabela e aparecia aqui o nome do contato. Não sei se você lembra disso. Então, a princípio, era assim que a gente estava fazendo. Então é muito complexo, por quê? Porque eu tenho que concatenar, olha só ali, ó, insert into contato values mais, aí começa a problema aí, ó. Começa e abre aspas grande e abre aspas pequena e coloca a caixa de texto, ó lá, que representa aquilo ali, e depois dá um mais, depois coloca de novo e concatena dali, olha lá, a segunda caixa aparece ali, a terceira caixa aparece ali. Então esses são os valores que eu quero inserir, que na verdade tem que ser variáveis vindos da minha interface, porque o objetivo meu não é colocar um valor fixo no insert, não é verdade? Então é isso aí. Então a gente vai atacar isso, a gente facilitar esse trabalho e ainda vai ter outras vantagens ao usar parâmetros. Então veja só, o que são parâmetros? Na verdade, parâmetros não passam de variáveis, mas não variável normal, uma variável num contexto diferente, com uma declaração diferente,
com uma estrutura diferente, mas o papel dele é uma variável. Então a gente vai criar uma variável especial que vai compor a frase SQL na hora de escrever ela. Dessa forma você vai escrever uma coisa mais simples. Então, ao invés de você inserir e concatenar caixas de texto, combos e etc., você vai escrever uma frase corrida, limpa, bonita, SQL, usando os parâmetros. E depois, como se fosse uma variável, você vai substituir os valores dos parâmetros tranquilamente. Deixa eu desligar a cobra aqui. Então, com certeza isso vai se tornar a escrita muito mais fácil, muito mais limpa. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Quem conhece um pouco de PHP, sabe que o PHP tem uma ótima ferramenta para fazer isso, porque ele já aceita a variável diretamente dentro de uma frase SQL. Não é exatamente igual aqui, mas é parecido. Então ele ficaria assim, ó, insert into contatos values. Lá, olha que muito mais simples. @nome, @número, @tipo. São 3 parâmetros que eu estou substituindo por esses valores que estão aqui, ó. Lá, olha a confusão ali. Olha como é muito mais limpo e muito mais simples. Certo? Então esse é um dos objetivos de usar parâmetros. Está escrito ali, parâmetros. Esse é um dos objetivos, mas não é o único. Outros motivos que nós temos, além de facilitar a legibilidade, que é o que a gente viu agora, também serve como proteção. Por quê? Porque quando eu uso parâmetros, como eles são espécies de variáveis, eles têm um tipo bem específico. Então ele não vai permitir que você consiga entrar com um valor errado ali no tipo. Isso é muito importante. Então veja só, eu tenho lá no banco de dados, eu quero inserir um texto ou um número, melhor dizendo, quero inserir um número. Qual é o tipo? 1, 2, 3 ou 4. Beleza. Aí o usuário pode digitar numa caixinha lá 2, DOIS. Pronto, inconsistência, não vai entrar no banco de dados. Isso vai dar um erro que pode desligar que pode fechar o seu programa. Mas se eu tratar isso antes, tratar isso nas variáveis ou nos parâmetros, eu não chego lá no banco de dados. Então é mais fácil tratar uma inconsistência no aplicativo do que lá no banco de dados. Lá chega limpo. Então essa é uma outra vantagem de usar parâmetros. Lá, por exemplo, eu tenho um parâmetro lá que eu vou guardar uma data lá dentro do banco de dados. Aí, por algum motivo maluco, alguém coloca essa data aí. Essa data até tem o formato de data, mas ela é uma data inconsistente. Então isso não vai passar, não vai chegar lá no banco de dados. Só vai chegar no banco de dados realmente data no formatinho já bonitinho. Porque isso é uma outra coisa que o parâmetro faz também. Ele formata do jeito correto, do jeito que o banco de dados aceita o parâmetro, o dado. E um outro motivo também muito justo, muito importante, é que os parâmetros protegem contra ataques de SQL injection. O que é isso? SQL injection? Bom, basicamente SQL injection é uma estratégia que alguns usam para aproveitar fragilidades de frases SQL ou de montagem de software, de site, onde programadores mais experientes conseguem invadir um banco de dados porque talvez a maneira como ele foi montada, as frases SQL estão um pouco frágeis, um pouco desprevenidas. Como assim? Bom, se você quiser saber mais, eu vou passar um link aí para vocês pesquisar mais, Mas se eu usar parâmetros aqui no Visual Studio, no C#, então SQL Injection praticamente fica mais impossibilitado, fica difícil para fazer SQL Injection. Então se você quiser aprender um pouquinho mais sobre SQL Injection e como é que acontece essas invasões, hoje um pouco mais raras porque existe mais proteção, então você pode dar uma olhada nesse link aí, tá? Bom, vamos lá para a prática então. Como usar os parâmetros? Talvez você queira realmente aplicar. Então é isso que a gente tem que fazer agora. Como usar os parâmetros? Bom, parâmetros. Em primeiro lugar, parâmetros são atributos de um command. Então sempre vão estar dentro de um command.
Quer dizer, você precisa de um command para criar parâmetros. A partir do nome do seu command, do seu objeto command.parameters, você vai encontrar os parâmetros. Porque não tem um só, pode ter vários. Eu posso ter um parâmetro para cada, por exemplo, valor que eu vou inserir no banco de dados. Então pode ter 1, 2, 10, 20, sei lá, um monte. Então ela é uma lista de parâmetros. Por isso que chama parameters e não parâmetro. Parameter. Como é que faz? Como ele é uma lista, a lista é uma espécie de vetor que eu posso adicionar e remover, que eu posso manipular ela, certo? Então ela é uma lista zerada, parameters. Então eu posso usar a palavrinha mágica add. Eu posso usar a palavrinha remove at. Isso é uma característica de todo tipo de lista. Como era a lista que a gente usa lá no combo box, no list box, naqueles componentes que trabalham com lista. Então segue a mesma linha, certo? Então eu posso, por exemplo, criar parâmetros para várias coisas, para qualquer coisa que eu queira deixar variável dentro de uma frase SQL, eu posso colocar um parâmetro sem problema nenhum. Mas normalmente é os valores que são variáveis, certo? Então eu preciso fazer o seguinte, ó, para criar o parâmetro, comando, o nome do comando, né? Eu coloquei aí um nome genérico, .parameters.add. Aí eu adiciono. Dentro do add eu coloco o nome, arroba, entre aspas, e o tipo. E aí, se eu quiser, como eu estou fazendo aí, para ganhar tempo, eu já coloco ponto value e já coloco o valor. Esse objeto aí pode ser uma caixa de texto, ponto text, né? Não vai colocar a caixa de texto inteira dentro ali. Eu quero o texto que está na caixa de texto, ou coisas assim. Números, textos. É óbvio que não dá para colocar aí, dependendo do tipo, colocar uma coisa mais complexa do que isso. Então, só explicando aqui, por que está escrito arroba nome? Arroba nome é o nome do parâmetro, é o nome, eu posso inventar o nome que eu quiser, é uma variável, é igual a uma variável, mas aqui sempre começa com arroba. E o tipo é um tipo específico que tem no banco de dados. Então, se eu estiver usando SQL Server, eu tenho que ir lá ver quais são os tipos que tem no SQL Server. Se eu estiver usando MySQL, então eu vou trabalhar com os tipos do MySQL Server. Daqui a pouco eu explico melhor. Varchar, date e assim por diante. Então eu digo qual é o nome e qual é o tipo. Isso é importante. E o ponto value igual e o nome do valor. Então value é o atributo do parâmetro que vai gravar o valor que veio da caixa de texto, por exemplo. Exemplo. Esse é o código que a gente já viu sem o uso do parâmetro. Então eu crio o código lá e fico concatenando e assim por diante. Com o parâmetro, então eu fico um pouco diferente. Olha lá, com o parâmetro eu posso criar o parâmetro, eu posso criar ele antes ou depois, não tem problema. Depois de eu escrever o command text. Mas nesse caso eu criei antes. Então vou lá, criei o comando e inserir. Inserir agora é um objeto. Então o objeto inserido do tipo command, então ele tem parameters. Inserir.parameters.add. Adicionei lá o arroba nome do tipo sqldbtype.varchar.value e já associei o valor dele à caixa de texto. Então é aí que entra a caixa de texto. Agora, tá vendo? Não entra lá dentro da frase SQL. A frase fica limpa. Mas eu tenho que, claro, associar a caixa de texto, o combo, etc e tal, ao valor de um meu parâmetro. Não adianta eu criar um parâmetro e não colocar nada dentro dele, né? Obviamente. Então eu fiz a mesma coisa com o número. O número também é varchar, porque é o número de telefone. E ali o tipo é do tipo int. Então esses são tipos que existem lá no SQL Server. Aí a frase SQL ficou muito mais simples. Insert into contato values, nome, número e tipo. Compare com o de cima. Veja a praticidade, certo? E depois é só tocar a bola, continuar aí. Algumas observações antes de a gente terminar essa aula, porque essa aula é mais teórica, não preciso nem mostrar nada lá diretamente no Visual Studio, né? Algumas observações importantes. Primeiro, você percebeu então que os parâmetros começam com arroba. Isso não é obrigatório, mas é desejável, é uma convenção. E essa convenção existe porque você bate o olho, qualquer programador bate o olho e sabe que é um parâmetro porque começa com arroba, certo? E além disso, ele serve para diferenciar de nomes de campos, por exemplo. Veja aqui, ó, essa situação.
Então, ó, select asterisco from objeto where descrição igual a descrição. Se eu não tivesse colocado o arroba, ia dar uma confusãozinha aqui. Ia dar um problema sério, na verdade. Mas como eu criei a arroba descrição, o nome do parâmetro, do tipo varchar, coloquei ó, uma caixa de texto, uma lista, né? O valor selecionado da lista. Então, aí ficou mais claro aqui a situação. Outra observação. O tipo do parâmetro, a gente usou lá um negócio chamado SQLDBType. Você viu ali, ó? Olha lá, SQLDBType varchar. Tá escrito ali. Aqui, ó. De onde veio isso? Que troço é esse? Bom, isso daí é uma classe. Então você tem que usar essa classe. E lá dentro dela já tem os tipos certos. Então na hora que você digitar SQLDBType ponto, vai aparecer a listinha lá. Int, varchar, nvarchar, double, isso aqui, date, datetime, time. Todos os tipos disponíveis na linguagem, no SGBD que eu estou usando. Então eu estou usando SQL Server, por isso que eu usei SQLDBType. Então se eu estiver usando, por exemplo, MySQL, aí vai ser outra biblioteca, a biblioteca MySQLDBType, que possui os tipos do MySQL. Se eu estiver usando Oracle, vai ser outra. Se eu estiver usando, e assim por diante. Firebird, vai ser outro. Então, é assim que você obtém ali o tipo, para você esquematizar. Observações finais, né? Então, pode variar um pouco, mas o básico é isso aí mesmo que você viu. Pode variar um pouco os tipos, os nomes você escolhe, o nome da variável, e o resto é tudo igual. Também valores do tipo varchar, que antes nas estruturas normais tinham que colocar aquela aspinha antes, aspinha depois, isso complicava bastante. Esquece, não te preocupes, aqui o parâmetro faz o trabalho dele, o parâmetro formata o que é necessário. Se o parâmetro aceitar o valor, beleza. Por exemplo, se eu colocar um valor lá no data do tipo date e ele aceitar a data, ele já reorganiza, já coloca tudo na ordem certinha, vai dar tudo certo. Então parâmetros é legal, é bom utilizar parâmetro, né? Então parâmetro também tem o objetivo de formatar o dado para que ele seja inserido de uma forma correta e limpa no banco de dados. Certo? Eita, nós! O que aconteceu aqui? Desliguei minha câmera. Então, chegando nesse ponto aqui, a gente está concluindo nossa aula aqui. Ela foi mais teórica, essa aula é mais teórica. A gente vai aplicar ela na semana que vem, que é o que está dizendo aqui na nossa apresentação. Próximos passos, na próxima aula vamos aplicar o conceito em um exemplo prático, tá? Para vocês verem. Mas a gente já viu ali também uns códigos práticos ali, não tem erro. Basicamente é aquilo ali mesmo. Certo? Beleza então? Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado pela sua atenção, pela sua disposição. Até a segunda parte da aula, onde a gente vai ver um pouquinho mais na prática como aplicar isso aí. Valeu, até mais.